Olá, olá! E aí, garotos, garotas? Vamos começar mais uma aula bacana de Sociologia. Essa aula com um tema hoje super vibrante, super atual, um tema que vocês vão gostar, eu prometo. Não é isso, Emma? Pois é, César, eu acredito que eles vão gostar sim. Eu quero a participação de todos e todas lá no chat, viu, gente? Vamos lá e bola para todos nós. A participação de vocês vai ser fundamental na aula de hoje. Quero contar com a participação de todo mundo aí. Então vamos lá, vamos passar imediatamente para o nosso momento de exposição. Então vamos lá. E aí eu vou começar fazendo aqui aquelas apresentações de praxe. Vamos passar aqui para os nossos slides iniciais. Pronto, apresentando aqui a nossa equipe, a coordenação pedagógica do professor Antônio Carlos Santos Silva. A nossa equipe de Sociologia é composta pela professora Dilma Rodrigues, professor César Mustafa, a professora Maria Aparecida Lima, a professora Miriam Fonseca e a professora Oyama Lopes. Amanhã vai ter aula, pessoal, deixa de agonia. Aula normal, feriado é semana que vem. E a nossa aula 1, as evoluções tecnológicas. Segundo ano aqui, eu, professor César Mustafa, a professora Oyama Lopes aqui na minha assistência, um luxo. Pegou aí aula 1, as evoluções tecnológicas. Olha aí a imagem, ela já brinca aqui com a gente um pouco, com essa evolução, da gente evoluindo desde lá dos primeiros hominídeos, passando aí, evoluindo para o Homo sapiens e tal, e chegando aqui no nosso homem atual, aqui todo curvado, todo... A tecnologia, a aula é sobre tecnologia, a tecnologia está me dando surra aqui, viu? Vamos lá, a professora Oyama vai colocar no chat o tema da aula para vocês copiarem. O objetivo da nossa aula de hoje é relacionar transformações tecnológicas às mudanças sociais. Muitas mudanças sociais relacionadas a essas transformações tecnológicas. Muitas mudanças de comportamento a gente vai ver hoje aqui, a gente vai discutir e eu quero que vocês tragam isso para mim. Valeu? E a gente vai começar como a gente sempre começa, com música. Dá uma frisada aí, diretor. Antes o mundo era pequeno, porque terra era grande. Hoje o mundo é muito grande, porque terra é pequena, do tamanho da antena parabólica. Camará, volta do mundo, camará. Mundo da volta, camará. Antes longe era distante, perto só quando tava, quando muito ali der fronte, e o horizonte acabava. Hoje lá atrás dos montes, dentro de casa, camará. Volta do mundo, camará. Mundo da volta, camará. De jangada leve uma eternidade, de saber leve uma encarnação, de jangada leve uma eternidade, de saber leve uma encarnação. Pela onda luminosa, leva o tempo de um raio, tempo que levava a rosa pra tomar o balaio, quando sentia que o balaio ia escorregar. Volta do mundo, camará. Mundo da volta, camará. Aí, bacana, pessoal. Pois é, a gente falando aqui de tecnologia,
o nosso tema da aula de hoje, tecnologia, e exatamente para mostrar, porque logicamente isso foi pensado aqui como estratégia de aula, a gente criou um problema aqui na rede, né? Tivemos um problema na rede e aí a gente ficou esse tempinho aqui sem se ver, sem se falar. Exatamente para a gente mostrar para vocês o dano que causa essa nossa dependência da tecnologia, tá certo? E aí a gente começa a aula com essa música bacana aí de Gilberto Gil, Parabólica Mará, né? Que é uma música muito bacana. E aí eu já quero que vocês comecem a participar e durante a aula eu vou lendo aí a participação de vocês. Vamos ver aqui no slide para a gente poder acompanhar. Associa a letra da música à discussão sobre revolução tecnológica. O mundo era grande e porque a Terra era pequena, hoje a Terra é pequena porque o mundo era grande, né? Então ele vai falar isso, ele vai mexer aí com essa questão, olha, da antena parabólica. Né? O que é que ele quer falar com isso? O que é que ele quer dizer com isso? O que é que o Gilberto Gil quis provocar com essa letra de música? Vamos lá então, beleza. Né? Aí, quero a participação de vocês. Daqui a pouco, à medida que vocês forem participando aqui, eu vou lendo aqui. Volta para mim aqui, diretor. E aí, quando a gente trabalha muito com a tecnologia, a gente se percebe até meio dependente dessa tecnologia. A gente não consegue fazer muita coisa sem ela, né? A gente parece que fica dependente. Professor, isso é bom ou é ruim? Né? Depende aí de vários pontos de vista, né? Pessoal de Macaúbas, um beijo aí para vocês também, muita gentileza. Né? Então, o que acontece? Acontece que essa dependência extrema, onde a gente não consegue produzir nada sem tecnologia, ela é ruim, porque ela tira, né, no sentido da tecnologia como ato criativo, né, o ato onde se cria, onde se estabelece essa tecnologia, né, talvez isso a gente não consiga desapegar, mas essa coisa da dependência da máquina, dessa completa dependência da máquina, ela é ruim. Né? A tecnologia, ela não pode ser vista apenas como uma máquina, mas ela tem que ser vista como tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente cria, como esse processo criativo. Então, tecnologia é o ato de transformar, é o ato de mudar, é o ato de criar, é o ato de inventar, de pensar diferente. Então isso é tecnologia, tá certo? Então a gente vai ver tecnologia nessa perspectiva. Né? Eu fico imaginando que um galho no chão, ele é um galho no chão, ele é um elemento natural. Mas quando eu uso esse galho que estava no chão para mexer alguma coisa, ou espetar alguma coisa, ou tornar ele uma vara de pescar, ele já virou um recurso tecnológico, percebe? Então, enquanto ele está lá no chão, ele atende ao princípio de que ele é um elemento da natureza. Quando eu utilizo esse elemento da natureza com uma finalidade ao qual ela não estava destinada, já virou um recurso tecnológico. Entendido isso, gente? Então perceba que tecnologia é tudo isso que está na mão da gente, não só os aparelhos eletrônicos, mas tudo que a gente pode, de fato, transformar. A gente vai começar a ver aqui o conceito de tecnologia, né? E eu quero que vocês copiem. Então, aquela velha advertência da cópia. Procurem logo tirar o caderno, fazer essa cópia da forma mais rápida, tirar um print da tela. Eu vou colocar aqui, bota aí, diretor, para mim o slide. Então vocês já vão aí copiando rapidinho, tal. Não precisa botar em várias cores. Né? A professora Ayama, que tem um estojo com mais de 50 cores de caneta, ela quer colocar cada expressão, cada termo aqui com uma cor diferente. Isso demora muito tempo. Não sejam como a professora Ayama, né?
Façam a coisa rapidinha. Depois você pode passar limpa, ajeitar, arrumar, fazer seu caderno lindo, né? Mas a professora Ema passa muito tempo para copiar lá no mestrado. Ela passa muito tempo para copiar porque ela quer copiar cada termozinho, cada expressão com uma cor de caneta diferente. Não dá para ser assim, né, gente? Olha aí o nosso lapisinho dançando. E aí eu trago o conceito de tecnologia. O termo tecnologia, de origem grega e formado por tekne, que é arte, técnica ou ofício, e por logos, que é conjunto de saberes, é utilizado para definir os conhecimentos que permitem fabricar objetos e modificar o meio ambiente com vistas a satisfazer as necessidades humanas. Olha aí que bacana, então. Essa expressão, esse termo tecnologia, esse conceito de tecnologia é um conceito muito atual, é um conceito que remete à capacidade do homem de criar, que remete à capacidade do homem do fazer, do saber, né? Da criatividade. Então, é um conceito que leva a essa reflexão, que tecnologia não está exatamente no objeto, mas está na forma de pensar, na forma de saber, né? Então, eu posso ter uma tecnologia, a minha forma de dar aulas, né? Que não pode ser tocada, vocês não podem visualizar, né? Mas isso é uma tecnologia, né? Então está ligado à minha técnica, à minha criatividade, à minha forma de dar aula. Então a forma da professora Oyama dar aula, ela é na verdade também uma tecnologia, né? Apesar de que vocês não podem nem pegar nessa metodologia da professora Oyama, nem está inscrita em livro nenhum, por enquanto, né? Porque a professora Oyama, do jeito que é sabida, do jeito que é estudada, tal, ela vai escrever um livro daqui a pouco sobre tecnologias e metodologias de aula. Não é, Oyama? Já escrevemos, esqueceu? O livro que Fala no microfone. Gente, o professor César já esqueceu que a gente estamos no 3º livro falando sobre tecnologia, escrito pelos professores de sociologia, porque você é novo aqui. É porque eu sou novinho, eu não tenho a sua... Mas já foi escrito, professor César. Eu não cheguei ainda na sua idade. Mas aí perceba, então, que aí você transforma a tecnologia pensada em alguma coisa mais material. Beleza? Eu tô aqui puxando conversa com a professora Oyama para dar tempo de vocês terminarem de copiar, porque daqui a pouco eu vou passar esse slide aí, hein? Eu já postei. Então, a professora Ema já colocou no chat, vocês daqui a pouco já devem se resolver. E o meu amigo mediador, por favor, dá esse print aí para ajudar a gente, que a gente não pode demorar tanto tempo no slide. Certo? Então, a tecnologia, ela está ligada a esse conhecimento, essa forma de fazer, essa forma de pensar, essa criatividade do ser humano. Ela não é somente o que é palpável, ela não é somente o que está lá estabelecido, né? Dá uma frisada para mim aí, diretor. Ela não está lá somente estabelecido como uma coisa física. As tecnologias primitivas ou clássicas, né? Elas envolvem a descoberta do fogo, por exemplo, né? Então, quando você tem a descoberta do fogo, eles criaram ali uma tecnologia. A invenção da roda, a escrita. A escrita é uma tecnologia fantástica, né? E muitas outras tecnologias. As tecnologias medievais englobam as invenções como a prensa móvel, né? Que aí a gente vai ter a questão da impressão dos livros, né? Dos textos. A criação de armas, a tecnologia das grandes navegações, né? Só foi possível chegar aqui na América por conta do desenvolvimento tecnológico, né? Então, essa é uma tecnologia. As invenções tecnológicas da Revolução Industrial, mais tarde a gente vai ver um pouquinho sobre isso.
né? Essa revolução industrial que provoca uma mudança nesse processo produtivo, na vida da gente e tal. Então, essas tecnologias, elas estão na vida da gente durante todo o tempo. Eu tenho outro slide para copiar e eu já vou passar aqui para vocês. Então, daqui a pouco eu paro de mandar copiar slide, tá? Então, esse daqui também é para copiar. Vocês aí vão rapidinho copiando. O diretor dá uma frisada aí para mim. Então, essas tecnologias são invenções, as descobertas ou as criações realizadas pelo homem que afetam de forma profunda, ampla e generalizada os conhecimentos, os costumes e as práticas cotidianas do seu meio. Então, essas invenções, essas descobertas, essas ideias que estão estabelecidas, elas vão de fato modificar a vida dos homens. Elas vão de fato transformar a nossa existência. O homem, na verdade, se a gente pensar muito bem, é um animal extremamente frágil, né? Nós não temos garras, nós não temos presas, nós não temos força, né? Então somos animais frágeis. Os nossos filhos, eles começam a ter alguma autonomia a partir de 7, 8 anos de idade, né? Seria impossível uma criança sozinha de 2 anos, 3 anos, no meio de uma floresta sobreviver, né? E o que torna o homem poderoso é exatamente a capacidade de criar, a capacidade de realizar, de fazer, de criar tecnologias. Então é essa capacidade de criar tecnologias que nos faz tão poderosos, que nos torna, na verdade, mais fortes do que a maioria dos animais, né? Então, o que possibilitou ao homem dominar o planeta é exatamente essa capacidade de criar, de gerar tecnologias, tá certo? Então, essas invenções de descobertas ou as criações realizadas pelo homem afetam profundamente, ampla e generalizados os conhecimentos, os costumes e as práticas cotidianas no seu meio. Já copiaram, gente? É interessante essa questão da tecnologia, como ela invade a vida da gente. Hoje, quando a gente, e agora eu estou me referindo à tecnologia como as tecnologias digitais, né? Como nós somos completamente dependentes dessas tecnologias digitais, né? Como eu já vi, por exemplo, a minha esposa voltando para casa, né? Eu já estava na rua, mas quando eu me lembrei que eu esqueci o celular, eu voltei para casa, né? Eu digo, não dá para ir trabalhar sem o celular? Não, como é que eu vou trabalhar sem celular, né? Então, isso, de fato, é uma coisa que já faz parte do meio da gente. A professora Emma, ela também não consegue desgrudar, eu amo a Emma, ela não consegue desgrudar do iPhone 6 que ela tem aqui, né? A professora Emma é muito chique, ela é muito fina, então por isso que ela não consegue. E aí, toda a tecnologia, a vida dela está toda ali naquele iPhone 6, né? Beleza, posso seguir? Quando eu começo a falar de OEM é porque eu já quero adiantar. A Barra Milagre está dizendo, o ruim é que as pessoas aprenderam a criar também coisas que destroem a própria espécie humana. Exemplo disso são as bombas, as armas, etc. E aí, Milagres, exatamente isso acontece muito, né? Inclusive há quem defenda a guerra, achando que a guerra ela é vantajosa para a humanidade porque ela produz muitas tecnologias. E é interessante isso que Milagres traz, porque boa parte das tecnologias digitais que nós temos hoje são tecnologias de guerra, como a internet, como o micro-ondas, né, como o avião, né, toda a parte de aviação que a gente tem, ela não foi desenvolvida exatamente para transporte de passageiros, mas ela foi criada mesmo para a guerra. Boa parte dos avanços tecnológicos que nós temos, por exemplo, na área náutica, também foram criados para a questão da guerra.
né? Então a gente tem, inclusive na parte de alimentação, que é a parte que eu gosto bastante, gordo adora comer, né? Então sempre se preocupa com isso. A gente tem várias comidas, essas comidas enlatadas, elas foram criadas, esse processo de enlatar comidas, foram criadas exatamente para atender essa necessidade de levar comida para a guerra sem que essas comidas pereçam, sem que essas comidas estraguem. Então o enlatar, né, não quebrava, podia inclusive passar por questão de fogo, que ela às vezes ainda está apta a comer, né? Então a comida enlatada ela é uma comida de guerra. O café solúvel, aquele que a gente pega o pozinho e bota diretamente na água quente e bebe imediatamente, é comida de guerra, né? O leite em pó também é uma comida de guerra, né? Porque era mais fácil achar água do que você carregar o leite. Você precisava do leite lá. O leite condensado, ele é uma comida de guerra, né? Então você restringia o leite, retirava boa parte da água do leite e conservava ali somente o extrato do leite com muito açúcar, né? O M&M, aquele chocolatinho coberto, ele é uma comida de guerra. Não bonitinho daquele jeito, é óbvio, né? Mas o M&M, ele é um chocolate que ele não derrete, né? Ele pode ficar no sol, inclusive ele não vai derreter. O M&M é original, tá? Não é o fake, não. Pode seguir, já gostei. Né? Pronto, volta a câmera para mim aí, porque aí eu já termino de conversar isso que eu estava conversando aqui com eles, né? Então, os soldados precisavam de energia e por isso eles desenvolveram um chocolate que não iria derreter, né? Com aquela capinha, com aquela camada. Depois, logicamente, o mercado assimila esse chocolate, coloca com aquela capinha colorida em pequenos pedaços e tal. Então, a tecnologia também ela tem essa relação com a guerra. Então, quando Barra Milagres traz isso para a gente, traz para a gente essa perspectiva de que a tecnologia está ligada muito com a questão da guerra, né? Boa parte desses avanços tecnológicos que a gente vive agora no início do século XXI se deve às duas grandes guerras mundiais no início do século XX, né? Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial em 1914 e nós tivemos a Segunda Guerra Mundial que terminou em 1945. Então esse período, quase meio século de guerra, nos leva, na verdade, a acumular conhecimentos, acumular invenções, né, e tecnologias para que hoje a gente possa utilizar essas tecnologias para o bem. Beleza? Eu vou passar para vocês um filme, um documentáriozinho aqui rapidinho, onde a gente vai ver uma revolução em 5 anos. Bota o slide aqui, diretor. Pronto, dá uma frisada. I intend to work with you to write the next chapter in the story of American innovation. That's part of the reason why I'm running for President of the United States. To seize this moment, we have to ensure free and full exchange of information. That starts with an open internet. The first real internet election. In the history of the United States of America. These are not 3 separate devices. This is one device, and we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Acho que é simbólica a revolução de que as pessoas querem ter acesso à informação e à comunicação. É dar para as pessoas a possibilidade de se pronunciarem publicamente para uma massa grande de gente. Quando antes dessa internet 2.0, você tinha um garoto fazendo seu videozinho em casa, se tornando famoso. A gente viu isso no mundo, a gente viu isso no Brasil. A possibilidade que a internet trouxe de tirar as pessoas no anonimato, ela é viciante. Então não existe nenhuma dúvida que a internet mudou a sociedade.
Pronto? Bacana isso aí, hein, gente? Rapidinho, a gente vê aí a questão da tecnologia, como essa tecnologia avançou, como as coisas foram alteradas, né? Como as relações mudam, né? Então a gente pode perceber, inclusive, com esse avanço tecnológico, como as relações mudam, como a gente aproxima as pessoas que estavam longe, né? E muita gente também se isola de quem está perto, porque a gente se comunica com quem está longe, né? E muitas vezes a gente esquece exatamente as pessoas da família, as pessoas que estão perto, porque a gente está imerso lá naquele mundo tecnológico. É óbvio, eu não sou exatamente o cara que vai criticar as tecnologias. Eu adoro essas novas tecnologias de comunicação. Estou sempre procurando me atualizar, sempre procurando conhecer e tal. Eu acho que não dá para medir, na verdade, e julgar essas tecnologias digitais pelo exagero de alguns, né? Existem, obviamente, pessoas que exageram, pessoas que exacerbam, né? Inclusive pessoas que ficam doentes, né? Hoje existe uma doença chamada nomofobia, né? Que é exatamente a fobia, o medo de você ficar sem uma comunicação digital, né? Sem o celular, sem a internet, né? Então, existe a nomofobia, que é exatamente isso. Então, tem que ter cuidado, é óbvio que tem que cuidar das relações, cuidar para que tenha uma vida saudável, para que você não fique só nas redes sociais e esqueça o mundo à sua volta, tá certo? Vamos seguir aqui e vamos ver como essa história começou mesmo. Porque essa questão da tecnologia, ela vinha a um passo lento, até o meado do século XVIII. Lá no meado do século XVIII aconteceu a chamada Revolução Industrial. As duas primeiras revoluções industriais tinham por objetivo utilizar a tecnologia para produzir produtos baratos e em grande quantidade. Era a questão da produção em série. A Revolução Industrial, ela possibilitou, volta a câmera para mim, diretor, ela possibilitou esse contato maior com a tecnologia. Já a terceira fase da Revolução Industrial apresenta a integração física entre ciência e produção, também chamada Revolução Técnico-Científica. Volta a câmera para mim aí, diretor. E aí o que acontece? Essa Revolução Industrial, ela gera essa mudança. Ela não mudou só uma forma de fazer, ela não mudou só a forma de produzir, mas ela muda a forma da gente se relacionar com os produtos, muda a nossa forma de consumir, né? Então, a partir da segunda Revolução Industrial, eles começaram a perceber que eles tinham chegado a um ponto onde eles conseguiam produzir a quantidade que eles queriam, né? Da forma que eles queriam. Mas eles tinham que mudar a cabeça das pessoas, né? Você imagine que até o início do século XX, né, as pessoas tinham 3, 4, 5 mudas de roupa, né? Não eram muitas roupas, tinha uma roupa, 2 ou 3 roupas para o dia a dia, uma roupa para dormir, uma roupa para ir para a igreja e uma roupa para ir para o baile, né? Era assim que acontecia. As roupas estavam ali. Ninguém comprava uma roupa nova para ir para uma festa. Ninguém tinha roupa todos os dias. As roupas eram limitadas, né? E como você vai produzir em grande quantidade e como você vai produzir numa velocidade grande se as pessoas não consomem? Então, essa necessidade de fazer com que as pessoas consumissem forçou a própria Revolução Industrial a mudar a mentalidade de consumo das pessoas. Por isso que hoje eu vou à loja, tem um aniversário, eu vou me apresentar com uma roupa nova,
né? Eu vou a uma festa, eu vou me apresentar com um sapato novo. A professora Ayama, ela tem no apartamento dela, ela tem um quarto que é só de roupa. Né? Exatamente porque ela não vem elegante, não sei se vocês notaram, mas ela não repete roupa aqui nas aulas de sociologia. Cada aula ela está com uma roupa diferente. Né? Então isso é exatamente pela capacidade que ela tem de consumir. Né? E o mercado cobra dela isso, né? Que ela esteja consumindo o tempo todo. É interessante porque até o século XIX, ninguém esperava que você fosse aparecer com uma roupa nova. Ninguém esperava que você calçasse um sapato diferente. As pessoas não iam nem olhar isso. Iam saber que você iria com aquela roupa de baile para a festa, porque aquela roupa era a sua roupa de baile. E, sua roupa de baile, muito bonita, adoro ela, tal. Podia até falar isso. Mas essa cultura do consumo excessivo, tal. Aqui é proibido o uso do celular durante as aulas. Proibido usar celular no colégio. Aqui também. Existe uma questão que é importante a gente ter dimensão. Eu não gosto da proibição do celular, mas a gente precisa se educar para usar o celular. Não dá para usar o celular durante as aulas. Não dá para você ficar acessando o WhatsApp enquanto que o professor está dando aula. Não dá para você ficar jogando enquanto que o professor está ensinando a matéria, né? Ou atendendo o telefone enquanto que estão fazendo trabalho em grupo ou alguma coisa desse tipo. Né? Então, essa falta de educação, que na verdade é uma falta de educação porque a gente ainda está em construção dessa educação para o uso das tecnologias, né? Ela, na verdade, ela acaba sendo reprimida com essa proibição. Né? Eu acho que proibir é uma palavra pesada demais. Né? Proibir é pesado demais porque a gente precisa, na verdade, se habituar a usar esse celular. E usar esse celular, inclusive, para produção. Né? Então, eu tenho um exercício, eu passo um exercício, ou eu estou dando uma aula e eu falei uma expressão que você não sabe o significado. E se você tem acesso a uma rede de internet, você tem um smartphone, você pode imediatamente consultar o significado daquela palavra e até colaborar com a aula. Né? Eu lembro de uma vez que eu estava dando uma aula de história lá no Centro Histórico daqui de Salvador, e aí eu todo me achando, tal, falando com os alunos, explicando os pontos principais, entrando na igreja, falando dos estilos e etc e tal. Aí um aluno de repente levantava a mão e dizia: essa igreja tem um estilo neoclássico, ele só ganhou o estilo neoclássico a partir do século XVIII. Eu digo: é sim, professor. Aí chega na outra igreja, porque essa igreja aqui, ela tem um estilo rococó com não sei o que lá, tal. E aí o cara falando, eu digo: rapaz, esse cara tá matando a pau aqui. Sabe tudo do centro histórico, né? Sabe detalhes de história da arte. Aí eu perguntei: como é? Seu pai trabalha por aqui, seu pai é professor de história, seu pai trabalha por aqui, seu pai é guia turístico. O que é que acontece? Aí o pessoal: professor, ele está com celular Wikipédia, né? Então ele consultava Wikipédia, mas eu achei extremamente inteligente da parte dele, né? Estar nos lugares e ao mesmo tempo acessando o celular e pegando a informação complementar a aula. Né? Então perceba que nesse sentido, o uso da tecnologia, ela não atrapalha a aula, ela favorece. O que acontece com a escola é que a gente acaba proibindo o uso do celular na sala de aula porque a gente sabe que o celular ele não tem sido usado para enriquecer a aula, e sim para atrapalhar. Então, é gente que atende o celular a qualquer momento, atende e fala sem nenhuma cerimônia enquanto que o professor está dando aula. Né? É gente que está desatento, mandando mensagem, falando com namorada, com namorado, tal. Então isso realmente atrapalha. Então por isso que acaba sendo proibido. Mas não deveria ser assim. Então a gente precisa, na verdade, reconstruir essa relação com o celular,
né, estabelecer algumas normas, alguns limites, né, para que a gente possa, na verdade, utilizar essa tecnologia da melhor forma possível. Buriti Baixão está falando aqui, o celular deve ser usado de maneira correta na educação. Aqui não devemos privar nossos alunos e sim ensiná-los a usar de maneira correta a serviço da educação. É exatamente isso que eu estou falando, né? Então, é exatamente a questão da educação dessa educação. Então, a gente precisa, na verdade, entender isso. E é interessante, que a gente, inclusive, vai ver aqui agora, que as tecnologias elas estão ficando cada vez menores, né? Deixa eu ver logo aqui, antes de passar, o pessoal de Fogo lá está dizendo, caro colega, um celular chegando mensagem a todo minuto, até o próprio professor desconcentra. Exatamente, não, e eu não estou, e pelo amor de Deus, eu não estou contrário a isso, não. Eu acho que, nesse momento, essa proibição do celular, ela tem que acontecer mesmo, porque as pessoas não estão acostumadas, as pessoas não estão habituadas, e esse código de ética, ele ainda não foi estabelecido pela gente. A gente não consegue estabelecer. O que eu acho é que, assim, esse celular, ele vai ser uma das principais ferramentas de trabalho dessa geração que está aí, né? E essa geração, ela deveria aprender a trabalhar com o celular. Mas também, para a gente, é difícil fazer isso. Porque até eu mesmo, eu quero, entre um vídeo e outro aqui, dar uma olhada, dar uma checada, para ver se mandou quem foi que me ligou, quem mandou mensagem no WhatsApp, quem mandou bom dia, boa tarde, boa noite, né? Quem mandou coraçãozinhos e tal. Então, isso, na verdade, desconcentra de fato. Mas o que eu estou falando é que a gente deve prezar por uma educação para a utilização do celular. E a gente sabe disso. Eu sei que eu não trabalho só aqui. Eu trabalho em presencial também, no estado, ou no município e na rede particular. E eu sei como atrapalha. Eu sei como isso não nos favorece. Mas se a questão da proibição exatamente, ela também nos atrapalha no sentido de criar uma cultura positiva para o celular, entendeu? Então, a minha preocupação é exatamente essa. Se eu digo, olha, é banido o celular aqui, não pode de jeito nenhum, né? Na escola particular que eu trabalho, também não pode de jeito nenhum. E às vezes eu me sinto atado porque eu gostaria que o meu aluno pesquisasse ali um exercício no celular, né? Eu sei que eles não fazem isso, mas poderiam vir a fazer, né? Claro que desconcentra sim, ok? Vamos ver um pouquinho aqui sobre uma questão que está acontecendo no mundo agora, que é a nanotecnologia. Volta aqui para o slide, diretor. E aí a nanotecnologia, nano quer dizer pequeno, a tecnologia minúscula, pequena, né? Ela tem uma relação muito forte com a questão da estrutura física, né? Cada vez mais os aparelhos, as câmeras, né, as tecnologias, elas estão reduzindo, diminuindo, né? Na química também é utilizada, né, na tecnologia. A gente tem a questão da utilização de produtos, né, exatamente para gerar essa tecnologia para o bem, né? A questão da biologia, a biotecnologia, onde a gente usa os seres vivos, né, para criar vacinas, para desenvolver curas de doenças. A engenharia elétrica, aí a gente vem para essa área da tecnologia, né? Engenharia mecânica também. As TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação. E a engenharia genética. Então, a nanotecnologia ela está presente em todas as áreas. Ela está presente em todos os setores. Tá certo? A nanotecnologia ela refere-se à tecnologia utilizada para manipular estruturas muito pequenas
em escalas nanométricas, né? São escalas minúsculas. Hoje um pendrive, ele só tem o tamanho que ele tem porque a gente precisa manipular esse pendrive. Porque, na verdade, assim, hoje, a memória de um pendrive de 1 tera, se você quiser, ela é do tamanho de meia unha, né? Então, você não precisa, na verdade, nem ser tão grande. Mas, como você precisa manipular e se fosse um tamanho tão reduzido, na verdade iria te atrapalhar muito, tá certo? Vamos seguir aqui. Olha aí que eu estava falando. Seu principal objetivo é criar novos materiais, novos produtos e processos a partir da capacidade moderna de ver e manipular átomos e moléculas. Olha aí. Então, estudo lá da física, onde você vai mexer com os átomos, né? Da química, que você vai mexer, a biologia, né? Então, tudo isso está da medicina, né? Então, você vai... Hoje, as pessoas já implantam, na verdade, equipamentos, chips e tal, que vão... Marca-passo é uma da tecnologia. Volta a câmera para mim aqui, diretor. Eu vi, inclusive, recentemente, uma descoberta para o mal de Parkinson, né, que é aquela doença que os velhinhos ficam mexendo as mãos o tempo inteiro, e que aí colocavam uma espécie de chip, né? E esse chip emitia, na verdade, uma vibração, um controle para o cérebro, e aí controlava o mal de Parkinson. Então, é fantástico isso, é fantástico a gente perceber o quanto a gente pode avançar, né? Assim, aqui eu trago no slide, eu trago alguns exemplos, né? Volta aí até o slide, diretor. Principais áreas de aplicação na indústria farmacêutica, né? Na indústria de cosméticos, na transformação do que a gente quiser, a gente vai encontrar a nanotecnologia presente. Na medicina, a gente tem as válvulas cardíacas, o marca-passo, catéteres, remédios, creme dental, né? Implantes ortopédicos, produção de hormônios e insulinas. Tudo isso tem relação com a nanotecnologia. Na agropecuária, nós temos os nutrientes e medicamentos para pecuária e pesca. Detectar e prevenir doenças nas lavouras e pecuárias. Melhoramentos genéticos em plantas e animais. Controle de pragas, né? Eu estou trazendo aqui só alguns exemplos. Vanessa, você tem toda a razão, viu? Vanessa está certa. Nos cosméticos a gente tem a maquiagem, o shampoo, creme dental, creme hidratante, protetor solar, micropartículas rejuvenescedoras. Esse, inclusive, a professora Ayama usa, né? Ela dá risada, mas é verdade, né? Então, a gente tem muitos. Eu estou passando rápido porque são só exemplos. Os microprocessadores. Hoje, praticamente não conserta mais computadores. Os computadores hoje, eles recebem... Hoje você troca somente chips, você troca somente placas, né? Hoje, o conserto de uma máquina, ele se dá na troca de sistemas, né? Praticamente não há conserto, né? Você tem troca de placas. Então, queimou tal placa, então você vai lá e troca. Queimou tal chip, você vai lá e troca, né? Os materiais elétricos e eletrônicos. É possível controlar hoje a iluminação LED, a questão do volume, a intensidade da luminosidade. Tudo isso você pode controlar de fato. Eu tenho aqui um videozinho que eu vou passar para vocês sobre nanotecnologia em prol da saúde, somente para ilustrar mesmo aqui essa tecnologia. Arrumou um aliado. Conhecido como nanocarreador coloidal, essa minúscula cápsula faz o papel de veículo do medicamento até as células.
Mas o que é exatamente um nanocarreador? Um nanocarreador, na verdade, é como se fosse um veículo construído com nanotecnologia. Ele pode ser construído a partir de várias matérias-primas de lipídios, de sistemas proteicos, de materiais magnéticos, que tem a função, na verdade, de conduzir o medicamento ou o fármaco até o local com uma especificidade muito maior do que seria se o medicamento fosse aplicado de outra maneira. Para tratar o câncer de pele, é possível fazer, na maioria das vezes, um tratamento tópico. Para isso, o fármaco utilizado é o aminolevulínico. Como as moléculas desse fármaco são extremamente pequenas, na hora da formulação, para aplicar, grande parte do medicamento se perde. Um nanocarreador coloidal vai servir tanto para o tratamento tópico como sistêmico, mas no caso do tópico, você consegue fazer com que, aplicado sobre a lesão, você tenha um máximo de acúmulo do medicamento sobre a lesão, que vai depois receber o tratamento com luz para desencadear o processo de morte celular, que é o que a gente chama de fotoprocesso ou terapia fotodinâmica. Além do câncer de pele, o nanocarreador também pode ser utilizado no tratamento de outras doenças, em algumas delas havendo a necessidade de mudar o material da nanocápsula. Quando você tem outras patologias como Parkinson, Alzheimer, epilepsia ou mesmo glioma ou glioblastoma, você não pode usar um sistema que só é para uso tópico. Nesse caso, foi desenvolvido já há algum tempo e patenteado pelo grupo e pela USP um nanocarreador que a gente chama de lipídico polimérico. Qual que é a vantagem dele? Ele carrega dentro dele todos os fármacos clássicos ou novos fármacos para tratamento dessas doenças neurodegenerativas. Na verdade, a ideia das doenças neurodegenerativas é fazer com que, através da barreira hematoencefálica que permeia exatamente o que passa, você consiga colocar um grande aporte de medicamento. Os resultados preliminares em modelo animal para Parkinson são excelentes e mostram que a gente está no caminho certo. Para tratamento de câncer de cabeça e pescoço, glioma e glioblastoma, a cirurgia é a única opção. A ideia é usar esse nanocarreador, que vai atingir, na verdade, o tumor, fazer com que esse tumor reduza de tamanho e aí você faz a cirurgia, tirando uma margem muito pequena da região tumoral. Como você está com o campo cirúrgico aberto, aí como você tem também associado nesse nanocarreador um princípio que pode receber luz, você faz o tratamento do manto cirúrgico, eliminando todas as outras células que na verdade podem depois proliferar ou recidivar o tumor, garantindo que você tirou com uma margem pequena e garantiu que aquela área está totalmente limpa. Apesar de o tratamento fotodinâmico ser pouco utilizado atualmente, ele apresenta um leque de possibilidades que podem melhorar o tratamento do câncer no futuro, evitando parte do sofrimento causado pela rádio e quimioterapia. O tratamento do câncer ainda é bastante estudado e esse campo da terapia fotodinâmica, que é o nosso foco, ainda está bastante em desenvolvimento. Então existem poucos tipos de tratamento com terapia fotodinâmica no mercado. E a gente procurar novas formas de veicular os medicamentos utilizados para esse tratamento é importante para reduzir os efeitos adversos causados como na quimioterapia, radioterapia, por exemplo. Beleza aqui. Então, gente, bacana esse vídeo porque ele traz pra gente essa perspectiva, né, de que a medicina ela avança. Aí a gente aqui pega fogo a conversa aqui, eu e a professora Elma, né? Porque a gente já tinha estabelecido o vídeo e tal, e a gente passa a conversar sobre esses assuntos. E aí conversando exatamente sobre isso, sobre todos esses avanços. E eu dizendo que eu fiz uma cirurgia, né? Que foi uma cirurgia, eu tinha problema de cálculo renal, e eu fiz uma cirurgia para retirar um cálculo renal sem corte, né? Então eles enfiam uma sonda pelo canal da uretra, né, eles estouram, chama litrotripsia, eles estouram esse cálculo renal e eles mesmos, ali mesmo ele faz a sucção disso aí. Fala aí. É uma coisa interessante da nanotecnologia também, César, é que eu me lembro que quando era pequena eu tinha a perna torta, né? E precisava usar aquelas botas e um aparelho horroroso que me parecia que eu era aleijada. Então eu andava com a perna toda troncha. Hoje, as pessoas que têm o mesmo problema que o meu, utilizam, inclusive o filho de meu primo, o mesmo problema, utiliza tudo de silicone, que pode ser por debaixo da calça, né? Ou dentro do sapato. Então tudo de silicone. Antes aqueles aparelhos horrorosos. E tudo isso contribui para a correção da postura da criança,
Há 20, 30, 40 anos atrás era muito diferente. Como a medicina está avançando, a tecnologia médica, né? Então, vocês imaginem a professora Emma com 9, 8 anos de idade, com aquelas botinhas. É porque vocês nem sabem o que é, como funcionava. Mas devia ser fofinha. Né? Uma fofura. Porque com as botinhas, com aquelas ferragens todas, hein, Emma? Maria, sofrível. Quando pisava nos pés das pessoas, então. Então, gente, aí essa tecnologia, ela está a nosso favor, assim. Ela está possibilitando as pessoas viverem mais. Ela está possibilitando que você reduza o tempo. Imagine, você faz uma cirurgia sem corte, né? Você faz uma cirurgia sem corte. Você faz num dia, no outro dia você está em casa, sem corte, sua recuperação é tranquila. No segundo, depois do terceiro dia, você já está trabalhando, você volta ao trabalho normal. Então isso é fantástico para a gente, né? Então a tecnologia, ela tem de fato muitas coisas positivas. A gente precisa, na verdade, aprender a utilizar, se educar a utilizar. Então, tanto as tecnologias de comunicação, como nas redes sociais, como as máquinas que estão a nosso serviço, a gente precisa aprender, né? E aí é uma pena que a nossa falta de educação nos prive de utilizar essas tecnologias no recurso máximo, né? Mas a gente vai aprender e a gente vai chegar lá. A nossa aula está sendo finalizada, eu vou passar aqui as nossas referências para vocês acompanharem aqui. Olha aí, algumas referências, elas vão estar lá no ambiente virtual, vocês podem consultar, né? Opa! E aí vem aqui uma frase de Einstein: tornou-se chocantemente óbvio que a nossa tecnologia excedeu a nossa humanidade. Eita, olha o que Einstein fala. Tornou-se chocantemente óbvio que a nossa tecnologia excedeu a nossa humanidade. Bacana, volta para mim, diretor. E aí, essa aula ainda poderia... A gente, inclusive, vai ter mais oportunidade de discutir sobre tecnologias. Não sei se nessa unidade ainda, mas com certeza no terceiro ano tem bastante coisa sobre tecnologia. É engraçado quando a Emma chama atenção que a geração dela foi a geração da televisão. Eu me lembro muito dessa discussão, né? A televisão gera vícios, a televisão deforma o jovem, né? Eu me lembro dessa discussão, né? Não é da minha geração, que a Emma é mais velha. Me acaba esse professor César, viu, gente? Eu acho que eu vou chamar já o momento da síntese, viu, Emma? Para você falar. Pode chamar, César. Olha, gente, eu tenho certeza que César vai me pagar de alguma forma. Não se preocupe não, viu, professor César? Então, vamos para o momento da síntese. É aula bacana. Eu tenho certeza que vocês gostaram, porque a aula tem tudo a ver com a atualidade, né? Quando a gente fala de tecnologia. E a gente falou das revoluções. A tecnologia, todo esse avanço tecnológico vem com a Revolução Industrial. Na verdade, ela vem desde quando o homem descobre a agricultura, porque cada avanço é uma tecnologia. A partir do momento que se descobre a agricultura, que cada equipamento utilizado é uma evolução tecnológica, né? Então, vai da Idade da Pedra até a atualidade, na minha opinião. Mas se fala a história que a tecnologia começa com a Revolução Industrial, a partir da maquinização, a partir de quando se parte a se produzir em série, certo? Lá no século XVIII, final do século XVIII e início do século XIX. O surgimento das tecnologias diversas. Então, foram várias tecnologias que vieram surgindo ao longo do tempo, mais precisamente a partir da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que essa tecnologia sofre um boom. César falou bem sobre isso. E a gente começa já no finalzinho do século XX, início do século XXI, né, a questão da nanotecnologia. O que é nanotecnologia? É aqueles microchips onde a gente se comunica, né, nos smartphones, nos tablets, onde
a indústria hospitalar utiliza, e a nanotecnologia surge a partir da aspirina, aqueles remédios que curam doenças. Então, quando a gente fala de nanotecnologia, a gente fala de microchips, fala de pequenas partículas que evoluem em tecnologia que pode curar vidas, né? Pode salvar vidas. Eu me despeço aqui de vocês, parabéns pela participação de todos e todas, parabéns pela aula, César, e até a próxima aula. E a aula foi muito boa. Até a próxima aula.